Olá, bom dia! Bom dia, queridos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Almoçando com Deus, de pé, em fé contra o vírus. Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? Quero dar os parabéns a todos vocês, trabalhadores, né? Por esse dia. Deus é trabalhador também, Deus trabalha e Jesus continua trabalhando e nós haveremos de continuar trabalhando. Hoje, como é um feriado, estou aqui no meu lar, não estou na igreja, estou em casa e hoje minha esposa vai me fazer companhia aqui no Almoçando com Deus, abrilhantando, né? Nós aqui queremos trabalhar, encerrar essa semana aqui com o Almoçando com Deus, vencendo o medo. Amanhã, sábado, é num caráter um pouco mais descontraído, mas vamos trabalhar naquilo que o Senhor propôs para que a gente fizesse nesse tempo. Antes de nós comunicar para vocês, passar as boas notícias do céu, nós queremos dar um bom dia aqui a todos os irmãos que já entraram, né? Bom dia a Dai, bom dia a Melina, bom dia a Letícia, bom dia ao Cris, a Rosane, bom dia a Fernanda, bom dia a Gorete e o Sérgio, bom dia a todos vocês que estão conosco conectado. Deixa nós dar aqui umas boas notícias da terra para vocês. Olha só, eu separei aqui uma foto, vamos ver se ela vai aparecer aqui, ó. Tá vendo essa foto, gente? O que acontece? Essa equipe aí, lá do hospital de Curitiba, os pacientes estavam reclamando um pouquinho de que eles não conseguiam ver o sorriso das pessoas, né? Porque precisa todo aquele aparato ali por causa do coronavírus, então não se via sorriso. Então qual que foi a ideia da equipe desse hospital? Eles bateram foto deles sorrindo e fizeram imprimiram, e olha que no peito deles há fotos. Então a foto de cada enfermeiro, médico, está no peito deles. Então quando eles iam até os pacientes viam o rosto deles ali sorrindo, e isso, segundo o relato da equipe, ajudou na melhora dos pacientes. Olha para você ver que o sorriso, ele transmite vida, ele transmite alegria e faz bem às pessoas. Então parabéns a essa equipe aí do Hospital de Curitiba pela iniciativa. Outra foto também que eu quero mostrar para vocês, esse casal aí, casado há 52 anos, é o seu Giorgio e a Rosa, são lá da Itália, venceram juntos o coronavírus. E o abraço do reencontro, essa foto aí viralizou em todo o mundo, essa expressão de amor. O casal tão bonito venceram juntos a doença, o coronavírus. E nós juntos em fé, nós também haveremos de vencer. Amém, meus irmãos? Outra coisa também que está acontecendo aí no mundo aí é os cultos caseiros durante a quarentena, né? E a pastora Marisa publicou um culto caseiro que eu achei muito divertido, eu quero compartilhar com você. Presta atenção nesse culto caseiro, querido. Presta atenção, eu sei que vai te abençoar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Você não acha que tá muito rápido assim, não? É assim mesmo. Não, é lento, vó. Eu não gosto. Divino Você tá companheiro. acompanhando enterro? Não tá acompanhando enterro? Tá acompanhando enterro o quê, cara? Fica, Senhor, já se faz tarde. Rapaz, Tem meu coração para posar. faz ele morar, é lento, Vem na vó. leite. Fica, Senhor, fica, Senhor. Rapaz, mas você é teimosa demais. Eu canto do jeito que eu quiser. Meu Deus do céu, cara. Ai, Jesus, ajuda nós, né? Esse culto caseiro deve ser muito divertido. Tem que deixar a vozinha cantar do jeito que ela quer, né, amor? E olha, no final, depois da oração final, eu vou trazer aqui graves denúncias de maus tratos nessa quarentena. Eu vou mostrar para vocês algo, né? Foi me enviado uma foto e um áudio. Eu não consegui ainda identificar o autor do áudio que está pedindo socorro. E eu vou pedir para os irmãos que me ajudem a identificar quem é que está pedindo socorro para que a gente possa ajudar, né? Então no final eu vou mostrar para vocês, deixar para o final isso, e amanhã nós vamos discutir sobre essas denúncias aí, nós vamos ter que tomar uma providência muito séria. Mas agora nós vamos para as boas notícias do céu. Nós estamos trabalhando essa semana aqui para vencer o medo, né? O medo, o conflito entre o medo e a coragem, ele é um conflito
espiritual. Então, para vencermos esse conflito, nós devemos usar as armas espirituais, que é a palavra de Deus, né? Lembrando que, né, o medo, ele tem um caráter protetivo e para que a gente esteja prevenidos, né? Mas toda prevenção, ela deve ter o equilíbrio, né, da prudência e ousadia. Lembrando que a gente tem falado aqui durante toda a semana, muita prudência e pouca ousadia nos deixa covardes. Ao contrário, muita ousadia e pouca prudência nos faz tomar ações e atitudes loucas. Então devemos equilibrar prudência e ousadia. Então no dia de hoje, nós vamos trabalhar especificamente liberando palavra de Deus ao seu coração, porque é ela que vai afugentar, vai mandar embora todo medo, vai deixar o medo no lugar dele, somente com aquele caráter de protetivo e não de governo. O que tem que nos governar é a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Isaías, capítulo de número 55, versículo 6 até o 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadece dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, pelo dito bíblico, pela escritura que Deus deixou para nós, está muito claro que se nós absorvermos e vivermos pelos pensamentos de Deus, né, amor? Nós obteremos a segurança, a fortaleza. Mesmo em circunstâncias terríveis, de caos, de lutas, né, de enfrentamento, nós podemos ter a proteção dos muros de Deus. Os muros de Deus em nossa volta são as suas poderosas mãos. A sua cobertura sobre nós é o seu maravilhoso amor. Mas como é que a gente tem esse muro, né? Como é que nós temos essa cobertura? Como que o nosso espírito, a nossa alma pode ficar perfeitamente em paz, em tranquilidade, mesmo em dias de turbulência, caos e de más notícias? É quando nós temos os pensamentos de Deus que são mais altos que os nossos pensamentos em nós, porque os seus pensamentos são de paz e não de mal, né? E tem vários versículos que nós vamos ler hoje. Eu vou ler um aqui, o Isaías 41:10, e a minha esposa vai ler o Salmo 91. Diz assim, Isaías 41:10: Não temais, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Promessa da palavra de Deus, promessa do próprio Deus. Não tenha medo, não tema, porque Ele é contigo. Ele que nos ajuda, Ele que nos sustenta, Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. Então, dentro desse pensamento que Deus libera sobre nós, é que nós devemos construir a nossa casa, construir a nossa segurança. Nosso coração deve ser guardado nisso, né, amor? É verdade. É verdade. E sabe que o Salmos 91, eu vou estar lendo aqui agora, esses salmos, ele se tornou uma oração na nossa casa. Por muito tempo de luta, muito tempo difícil, ele era proclamado o tempo todo. E quando eu tive o entendimento desses salmos, sabe, muitos medos que eu tinha, muitas inseguranças que eu tinha, nós tínhamos, passou a ser totalmente diferente, porque esse salmo, ele tem um segredo, né, de realmente não viver mais aprisionada no medo,
mas crer que Deus ele é soberano, que ele está acima de todas as coisas, que ele é conosco, e por isso nós não tememos, né? Porque sabemos que Deus é conosco. E o Salmos 91 diz assim, eu quero ler pelo menos os primeiros versículos até o 10, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, o Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém. Amém. Este Salmos, ele é um Salmos que quando a gente entende que Deus, ele é o Altíssimo, ou seja, ele é aquele que é maior que qualquer situação, que qualquer ameaça, que qualquer tempo difícil que estamos passando agora, e já passamos, né, por tantas lutas, dificuldades. Quando a gente entende o tamanho do nosso Deus, a grandiosidade do nosso Deus, sabe, nós encontramos esse lugar de descanso. Sabe, muitas vezes a nossa alma não encontra descanso porque nós não entendemos o tamanho que é o nosso Deus. Ainda a nossa mente, né, não entendeu que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. Sabe que Deus, os planos de Deus a nosso respeito são muito maiores do que os nossos. E quando a gente entende esse Altíssimo, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, o Altíssimo, entender que Deus é grande, o nosso Deus é muito grande. O Marcos falava numa live sábado passado, mostrando os céus e mostrando a grandiosidade que é Deus. A Bíblia diz que ele mede os céus a palmos, que todas as águas cabem na concha das suas mãos. Então, quando a gente entende o tamanho do nosso Deus, a gente pode descansar e saber que Ele é que nos guarda, Ele é que nos cuida. A Bíblia diz aqui nesse Salmo que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Amém? E também aqui nesses Salmos, nos primeiros versículos ali, o primeiro versículo diz que ele é onipotente. Ou seja, né, amor, ele tem todo o poder. Todo o poder. Quando nós sabemos que o nosso Deus, ele tem todo o poder, que todo o poder dos céus e da terra está nas mãos dele, nós descansamos. Aleluia. Sabe? Ele é todo poderoso, significa que ele tem o controle. Poder significa controle. Só ele tem o controle de tudo. Sabe, do mundo, apesar de que a gente vê o caos, a gente vê a situação, mas a gente sabe que o controle de tudo isso está na mão do nosso Deus. Aquele Deus que você serve, aquele Deus que você glorifica, ele não deixou de ter o controle. Ele tem o poder nas suas mãos, e quando ele quiser dizer chega, basta, deu, todo esse vírus tem que obedecer ao comando de Deus. Verdade. Sabe? Mas Deus, ele quer que nós entendemos e que nós encontramos descanso nele, sabendo que ele é altíssimo, sabendo que ele é todo poderoso, que ele tem todo o poder. E aqui o Salmos 91, versículo 9, ele torna a dizer: porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. O segredo desses salmos é fazer de Deus a sua habitação. Ou seja, a sua morada. Não é um lugar que você vai de vez em quando, não é um lugar que você vai quando você apenas está com um problema para entregar para ele. Não, ele é a sua habitação. Todos nós moramos numa casa, temos uma habitação. Verdade. E nós sabemos que aquele lugar é um lugar que nós estamos o tempo todo, né? Dia e noite, sol ou chuva, tempo bom ou tempo ruim, na dor ou na alegria, nós estamos naquele lugar.
E o Senhor quer que a gente entenda que Ele quer ser a nossa habitação. Não é um lugar que a gente se refugia de vez em quando. Muitas vezes nós não encontramos esse descanso porque a gente busca Deus de vez em quando. Verdade. E Ele quer que ele seja a morada, a habitação. A habitação, sabe, é aquilo que quando nós fazemos, né, nós já temos isso por costume há anos, de abrir os olhos de manhã e primeira coisa, antes de nós dar bom dia um para o outro, a gente agradece a Deus pelo dia. A gente abre os olhos e diz, Senhor, obrigado por esse dia. Aleluia. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade. Sabe, quando nós entendemos que Ele está o tempo todo presente nas nossas vidas, que não temos como nos esconder de Deus, Ele se torna a nossa habitação. Amém? E esse é o segredo desses salmos, fazer de Deus a habitação, fazer dele morada, né, amor? Morada, pois é isso que eu queria comentar aqui, amor, fazer de Deus a nossa morada significa que nós moramos nele, nós temos que estar nele, porque Ele tem que governar, Ele tem que ter o controle da nossa vida, e não nós tentar controlar a Deus, né? Parece loucura que eu estou falando, mas às vezes as pessoas pensam que podem controlar Deus no sentido de que Deus está ali como um servo pronto a servir no momento de desespero, sabe? Deus, Ele é misericordioso, Ele quer nos socorrer. A Bíblia diz, né, em Salmo 41:10, que Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Sim, a Bíblia diz sobre isso. Mas quando a gente fala de habitação, vai um pouco mais além, né? Tu vê que, falando um pouquinho sobre o domínio dele, que Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão, por exemplo, aonde o homem não interfere, por exemplo, a Terra, ela continua rodando há milhares, milhões de anos, na mesma velocidade, a inclinação terrestre, ela é a mesma, o Sol não deixa de dar o seu brilho diariamente, as estrelas estão no firmamento, aonde depende só do controle de Deus, as coisas estão muito bem, obrigado. Mas aqui na Terra, aonde muitas das vezes a gente pensa assim, pô, se Deus está no controle, por que Ele deixou isso? Por causa que Ele quer tomar o controle da sua vida. É verdade. Quando Ele toma o controle da sua vida, a justiça, o amor, a paciência, a misericórdia, a graça, tudo aquilo que é do reino de Deus, vai trazer um nível de influência sobre você e a partir de você. Então, muitas das lutas que nós vivemos hoje, que nós percebemos que, poxa, será que Deus queria isso? E a gente percebe que Deus não queria isso. A gente deve parar e pensar, poxa, será que isso aqui não estou tentando eu resolver e eu não botei nas mãos de Deus, no controle dele? Porque quando o controle dele está sobre uma situação ou sobre situações, a justiça dele vai reinar, vai operar ao favor dos filhos de Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem. Verdade. Daqueles que amam a Deus. Há um outro versículo que também diz, Isaías 43:13, eu anotei aqui, ainda antes que houvesse dia, gente, ainda antes que houvesse dia, eu sou, Deus é, antes que houvesse qualquer coisa, antes que houvesse o planeta Terra, o Senhor era. E de uma maneira tão misteriosa, que esse mistério nós haveremos de conhecer somente na sua presença na eternidade, Ele nos amou primeiro, Ele nos amou antes de nos criar, ou seja, quando Ele, né, teve lá o seu lapso da sua ideia fantástica de nos criar, Ele já nos amou ali Ele já nos amou, né? E nós somos alvo do seu amor, que é primeiro por nós. E nós hoje temos a capacidade de amá-lo e amar uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. Então, antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Fato verdadeiro é esse. Ninguém vai poder escapar das mãos de Deus. Seja pelo lado ruim, ou seja pelo lado bom, né? Porque todos nós teremos que um dia prestar conta de nossas vidas para Deus, não é verdade? Todos nós, tanto aqueles que não creram, quanto aqueles que creram. Então ninguém vai escapar da mão de Deus. Mas eu prefiro, e eu creio que você também prefere, nós preferimos, né, estar nas mãos de Deus, no sentido de segurança, proteção, juízo, amparo, cobertura, do que estar fora da mão de Deus e no dia do juízo vir para a mão dele devendo tudo, né, devendo tudo que não pode ser pago. Né? E sabendo que aquilo tudo que nós devíamos já foi pago por Cristo Jesus na cruz
do Calvário. Então, quando nós meditamos a respeito dessas realidades, Salmo 91, Isaías 41, Isaías 43, 46, isso nos fortalece como filhos de Deus, porque é pão vivo, não Verdade. é? É alimento, né? Você daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você vai almoçar aí, e esse alimento vai fortalecer o seu corpo, vai me permitir que nós venhamos a estar vivos, mas espiritualmente falando, os pensamentos mais altos de Deus é que nos mantém no ambiente seguro, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, né? Aonde o medo não entra. Né? Então envolva-se na sua verdade e amor, gaste tempo na sua presença, gaste tempo na meditação, gaste tempo com oração, né? Alguém diz assim, não é gasto, pastor, é investimento, amém, que seja, então, sim, é investimento, mas você entendeu o que eu quis dizer, gaste tempo, fique ali um tempo, né? Nós estávamos aqui há um tempo antes de começar essa live, almoçando com Deus, Juliane ali num canto meditando, eu aqui no outro canto, daqui a pouco eu comentava com ela um negócio, daqui a pouco ela comentava, nós estávamos nos envolvendo com as coisas do reino, que são eternas, que são poderosas, e o medo não teve lugar, não é, amor? Verdade. Ou tu estava com medo ali meditando? Não. A palavra de Deus, ela traz consolo, né? Ela traz descanso, ela é o refúgio. E o Salmos 1 diz assim, antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na lei do Senhor medite de dia e de noite. Sabe que nosso prazer nesses dias esteja na lei do Senhor, né? Nós não podemos ter prazer em muitas coisas nesses dias, em festas, em lugares, mas que o nosso prazer esteja na lei do Senhor, na palavra de Deus, sabe? Porque isso nos traz vida eterna, isso enche o nosso coração. E como falando do medo essa semana, não tem lugar para o medo quando nós estamos cheios da presença de Deus, quando nós estamos cheios das verdades de Deus. Não tem lugar para esse medo que tenta nos calar, que tenta nos aprisionar, né? O medo, ele vem devagarinho, ele é sutil, mas quando vê a gente está paralisado. Então, antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, fique ali meditando na palavra de Deus, seja um versículo, fique ali recitando ele, fazendo dele um alimento que enche o seu coração, enche a sua vida naquele dia, um versículo, sabe, muda o seu dia. Verdade. Amém, queridos? Queridos, nesse tempo de quarentena, aprendamos a atrair a presença de Deus no nosso lar. Porque eu já ouvi muitos irmãos que falaram, pastor, aqui na igreja é diferente. A gente sai daqui cheio, a gente sai daqui forte, né? E aí a gente, né, durante a semana vai tomando umas pauladas, outra, a gente volta aqui na quarta-feira, dá mais uma abastecida para chegar, né? Alguns até brincam assim, para chegar até o domingo, para de novo se encher e voltar. Amados, o Espírito Santo ministrava o meu coração. Coisas maiores e grandiosas não acontecem na comunhão dos irmãos na igreja, porque a grande maioria está chegando vazio para se encher. Agora imagine você, se você chega cheio, se nós começar a chegar um pouco melhor, não vazio, quão grandes coisas Deus não vai fazer no ajuntamento. Você entende o que eu estou dizendo? É diferente de quando você, por exemplo, começa uma casa, né? Você vai botar o alicerce. E depois do alicerce vem o piso, depois do piso as paredes, até subir o telhado. Mas muitas vezes, todo domingo ou toda quarta, Deus novamente tem que trabalhar o alicerce. Então é tempo de nós trabalhar esse alicerce e sobre esse alicerce agora construir o piso. E você entende? Nós ir galgando níveis que Deus deseja para todos nós, ao ponto de que quando nós chegarmos na congregação, na comunhão dos santos, Deus vai fazer coisas extraordinárias, maiores do que nós já experimentamos. É possível? É óbvio que é possível. Verdade. A gente vê vários relatos bíblicos disso, testemunhos de irmãos disso, né? De situações ocorrendo, como por exemplo, João, depois de uma reunião, João sai pela cidade e a sombra do João ia curando as pessoas. O que é isso, senão uma manifestação fantástica, miraculosa, maravilhosa de Deus para os seus filhos? Então eu creio que Deus quer que nós venhamos a viver experiências maiores, tremendas, mas nós não podemos todo momento aqui, nós estamos falando aqui entre igreja, né?
nós não podemos chegar na congregação vazios, né? Encha-se aí na sua casa, medite no versículo, ore em voz alta quando você pode, né? Sem causar escândalo aos vizinhos, né? Entendeu? Louve, coloque louvores, né? Adore o Senhor, para que quando você chegue na congregação, você já chegue não vazio, mas pelo menos meio tanque, né? E aí a gente junto se enche e daqui a pouco nós rodamos mais longe. Você entende o que eu estou dizendo? Então, porque a expressão da glória de Deus não está reservada ao templo, está reservada ao templo do Espírito Santo, que é você, que sou eu, que somos nós. Né? Então, que essa palavra, que essa meditação, esses pensamentos mais altos, eles possam ser uma poderosa fortaleza em você. Porque quando essa poderosa fortaleza da palavra de Deus está em você, não há, a escuridão não penetra. Não há acesso da escuridão. A escuridão, que é o medo, né? Que é a dúvida abre a porta para o medo e para todos os outros sentimentos que de Deus não são para entrar. Quando você está nessa fortaleza e abastecido, né, e guardado por isso, então não haverá lugar para o medo na sua vida. E eu quero aqui encerrar lendo o Salmo 23, que além do Salmo 91, né? Se você não sabe, nós vamos te dizer, o Salmo 91 até hoje, ele é proclamado pelos judeus em tempo de caos, em tempo de tribulação. Até hoje os judeus, eles levantam e eles leem em voz alta o Salmo 91, proclamando sobre a sua casa, a sua empresa, aonde quer. Eles não têm vergonha de expressar a fé deles. E aqui tem mais um segredo ainda do Salmos 91, que me lembrei agora, quero ler com vocês, é o versículo 11, olha só o que diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Olha que tremendo, o Senhor, ele dá ordem aos anjos, sabe que só quem pode dar ordem aos anjos é Deus. Nós não podemos ordenar os anjos, mas ele diz aqui nos Salmos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa sobre o Onipotente, ele dá ordem aos seus anjos para que guardem. Então, sabe, você que tem passado dias de medo, é para essas pessoas que eu falo, dias de angústia, dias de aflição, aonde o medo tem tentado te paralisar, lembre que o Senhor dá ordem aos anjos para te guardar. Sabe? Para guardar a sua mente de pensamentos ruins. Peça a Deus, eu já pedi, Senhor, dá ordem aos teus anjos ao meu respeito, para que me guarde a minha mente, guarde o meu coração. Sabe, que você possa estar guardado, para que o medo não tenha lugar na sua vida, no seu coração. Aleluia. Amém? Amém. Lendo o Salmo 23, com esse objetivo que nós estamos compartilhando, vencendo o medo, o Salmo 23 você já conhece, mas eu vou repetir aqui para todos nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Habitaremos na casa do Senhor para sempre, meus irmãos. Amém? Vocês recebem essa palavra? Amém. Então nós, mediante a ministração de hoje à noite, eu quero pedir à minha amada esposa que ore pelos lares, pelas Amém. Casas, pelas nossas vidas, por esse dia, pelo seu almoço. E a glória de Deus que vai se manifestar aqui, vai se manifestar também aí no seu lar. Feche seus olhos, vamos Amém. Orar. Paizinho querido, coloco diante de Ti, Senhor, cada vida, Pai, cada família, Pai, que está ouvindo a Tua palavra nessa manhã, Paizinho. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, vai ao encontro, Senhor, enchendo cada coração das verdades da Tua palavra, Pai. As Tuas palavras, Pai, são verdades eternas, Pai. É viva, é eficaz, Pai, e tem poder, Senhor, de fazer toda a diferença nas nossas vidas nesses dias, Pai. Que cada família, Senhor, que recebe a Tua palavra nessa manhã, Pai, possa, diante de Ti,
ti, Senhor, encontrar descanso, paz, tranquilidade, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, que todo e qualquer problema, situação difícil que esteja sendo passado nesses dias, Pai, que possa em ti encontrar, Senhor amado. Ah, Deus, reforço, Pai, coragem, Senhor, tudo aquilo que eles necessitam, Senhor. Suprimento, Pai, que nada falte aos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos isso, Senhor, sobre a tua igreja, Pai. Pelo contrário, Senhor, que a tua igreja seja nesses dias fortalecida como nunca antes, Pai. Encontrada em ti, Senhor, como refúgio, Senhor. Sim, Pai, que cada vida, cada família tenha experiências contigo, Senhor, experiências eternas, experiências que vão marcar, Senhor, para a vida toda, Senhor. Sim, que cada família, Senhor, encontre, sabe, um lugar de descanso no Senhor com seus filhos, Pai. Que possa, Senhor, ministrar a palavra junto com seus filhos, Pai. Não percam esse tempo, Senhor, mas em ti, Senhor, eles possam, Senhor, aprender mais de ti nesse tempo, Pai. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo que tu tens feito nesse dia, Pai. Pai, encontre, Senhor, lugar em cada vida, Senhor, e faça morada, Deus. É isso que nós te pedimos, Pai. Deus. E nós já te agradecemos, Pai, pelo teu descanso, Senhor, por tudo aquilo que tu és em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.